quando faltam argumentos ao opositor. Da mesma forma, não há fundamento no argumento da vanglória, uma vez que nosso esforço de transformação moral tanto existe no caso da reencarnação, quanto no da regeneração. Num caso e no outro, a vontade terá sempre de agir. Por outro lado, temos ainda de considerar que o comodismo dos reencarnacionistas deveria ser provado concretamente, através de exemplos. E quem se atreveria a afirmar que os reencarnacionistas são mais apegados aos vícios do que os outros, os que creem no princípio da unicidade de existência? Para demonstrar o contrário, seria bastante a comparação numérica. E isso, no nosso mundo ocidental, seria inteiramente desfavorável aos opositores da reencarnação. Como se vê, o argumento do comodismo reencarnacionista é inteiramente destituído de fundamento e até mesmo de senso. Não queríamos perder tempo e espaço com uma discussão dessa ordem. Mas, uma vez que o prezado leitor se interessou pelo assunto, é possível que outros também tenham se preocupado com o nosso silêncio a respeito. Da mesma maneira, se não temos tratado de outros aspectos do problema, levantados aqui e ali, por alguns opositores, é em virtude da inconsistência dos argumentos, facilmente irrefutáveis. Entretanto, estamos sempre às ordens dos amigos leitores, para esclarecer esses aspectos. No tocante ao sentido reencarnacionista dos evangelhos, é natural que os espíritas sejam contraditados pelos demais cristãos. O espiritismo conhece e respeita os pontos de vista contrários, mas sustenta a sua posição, por considerá-la bem fundamentada. Seria justo que, embora contradizendo, os opositores também respeitassem o espiritismo. É contraditória a atitude dos que defendem a própria religião atacando e criticando as demais. O primeiro princípio de toda religião realmente digna desse nome é o amor, que exige, pelo menos, o respeito ao próximo. 22. Heranças tribais. O estudo espírita do problema religioso nos revela a existência de numerosas heranças da era tribal nas instituições religiosas modernas. Processos mágicos e ritualísticos, adoração fetichista, fórmulas misteriosas de evocação e de exorcismos, espírito fechado e agressivo e até mesmo endogamia. O método espírita, que implica o histórico, nos permite descobrir, nas referidas instituições, as formas atuais de desenvolvimento dos resíduos tribais, que se apresentam fortemente disfarçados através de um processo curioso de racionalização. Uma das manifestações mais evidentes do espírito tribal é a intolerância religiosa, responsável não só por dolorosos episódios da história da civilização, como também pelo desprestígio do pensamento espiritualista em diversas épocas. Nesse terreno é que mais gritantemente se revela o caráter antinômico das religiões, de um lado pregando amor e de outro distribuindo perseguições, torturas e matanças. Ao mesmo tempo, é aí também que melhor encontramos o disfarce racionalista do resíduo tribal, a violência contra o próximo justificada pelo amor ao próximo, ao sofisma da salvação. O inquisidor leva o herege à fogueira porque o ama e quer salvar-lhe a alma. Mas a intolerância não se manifesta apenas através da agressividade física. É também um processo de condenação e de repulsa intelectual e social. Se o homem primitivo, na tribo, repelia o estranho, só reconhecendo humanidade em criaturas do seu próprio sangue, o homem civilizado, na sua comunhão religiosa, faz o mesmo, justificando-o, porém, com o dogma da salvação. Para o judeu, o estrangeiro era o goino idólatra e impuro; para o cristão, era o pagão desprovido da graça; para o maometano, o infiel, e assim por diante. Ainda hoje, em nossos próprios jornais diários, em nossas revistas e em nossos livros, certos religiosos fazem questão de exibir a sua intolerância, agredir e condenar os adversários. Apreciada à luz da doutrina espírita, a intolerância religiosa representa excelente argumento a favor do princípio da reencarnação, porque ela demonstra a lentidão com que o espírito humano se modifica, ao largo da evolução, exigindo milênios para se libertar das raízes primitivas. Se podemos estudar esse processo no plano coletivo, através da história, a razão nos diz que ele se realiza também no plano individual, e a psicologia o comprova.
Ora, não seria possível admitir-se, a não ser de maneira contraditória, que a evolução humana se processasse no curto espaço de uma vida. Somente através das vidas sucessivas, nas reencarnações, o espírito poderá libertar-se, progressivamente, dos resíduos do passado, alcançando graus mais elevados de espiritualidade. A distinção bergsoniana entre religião estática, como produto social, e religião dinâmica, como produto da evolução individual, oferece-nos a possibilidade de compreender melhor a maneira por que o homem religioso se liberta do passado. Na religião estática, forma social rigidamente estruturada, com a finalidade precípua de manter e defender a estrutura social em que se formou, os resíduos tribais estão fortemente vinculados, pois continuam a exercer o mesmo papel defensivo que desempenhavam na tribo. Na religião dinâmica, pelo contrário, esses resíduos nada têm a fazer. O místico, o santo, o mártir, o poeta, não se interessam pelas divisões conceptuais, convencionais, entre os homens, colocando a verdade espiritual acima das convenções. Jesus, exemplo histórico desse tipo de religião dinâmica ao que se refere Bergson, não se enquadrou na religião estática dos judeus. Por isso foi condenado, mas por isso também nos deixou a fórmula divina do amai-vos uns aos outros, completada ainda com amai os vossos inimigos. O Espiritismo, revivendo hoje os ensinos de Jesus em sua pureza primitiva, fora dos quadros rígidos das religiões estáticas, repele os resíduos tribais das religiões, opondo-se decisivamente aos modernos processos de intolerância religiosa. A fórmula espírita é da tolerância. Todas as religiões são boas, desde que sejam capazes de espiritualizar um homem. Não obstante, todas são más, na proporção em que se deixam dominar pelos resíduos tribais, forçando o homem a um retrocesso mental em seu desenvolvimento. 23. A verdade e a violência. Os espíritas que tiveram a ventura de nascer e crescer em lar espírita, e hoje são muitos, o que não acontecia há 50 anos geralmente se sentem chocados quando entram em relação mais estreita com agrupamentos de outras religiões. Criados em ambiente espírita, em que todas as religiões são consideradas caminhos para Deus, essas pessoas não conhecem a posição das demais religiões cristãs em relação ao espiritismo. Sabem que a nossa doutrina é hostilizada, considerada herética, mas não podem imaginar a que ponto chega essa hostilidade e esse conceito de heresia. A experiência lhes mostra que o espiritismo é considerado nos meios cristãos com o máximo de desprezo, com o máximo de desconsideração, com absoluta falta de respeito pelos seus princípios e pelos seus elevados objetivos. Há meio século atrás, acontecia o mesmo com as denominações protestantes, hoje mais consideradas pelos meios contrários. Quanto ao espiritismo, porém, nada mudou. Livros, artigos, boletins, palestras radiofônicas, pregações no púlpito, todas essas coisas estão aí, ao alcance de todos, para comprovar o que dizemos. O espiritismo é atacado da maneira mais violenta. Não há mesmo uma crítica da doutrina, uma análise dos seus princípios. O que há é simplesmente o ataque, e o ataque anticristão, anti-evangélico, eivado de falsas acusações e de conceitos depreciativos. Doutrina e adeptos são envolvidos na mesma fogueira de acusações inverídicas. Não se respeita, nestes últimos, nem mesmo a sua condição humana. Os espíritas que não nasceram em berço espírita, mas que tiveram de lutar com o meio ambiente para adotarem a sua nova posição, já não se espantam com isso. Conhecem por experiência própria o meio de que provém. Experimentaram na própria carne o rigor do sectarismo intolerante. Muitas vezes, à maneira de imitações reduzidas do convertido de Damasco, participaram das lutas contra o espiritismo, antes de encontrarem a luz do Mestre em sua plenitude. Estes mesmos, porém, depois de longo convívio no meio espírita, ainda se surpreendem com certas atitudes dos adversários, que já consideravam superadas pelo tempo, graças ao poder natural da evolução. Vem daí o espanto com que muitos confrades se dirigem a nós, enviando-nos boletins agressivos, livros violentos,
panfletos candentes, notícias deturpadas, comentários capciosos a respeito do espiritismo, e pedindo que respondamos a tudo isso, em favor da doutrina. A verdade é que, se fôssemos dar atenção a tudo quanto escrevem e dizem contra o espiritismo, não faríamos outra coisa senão polemizar. O melhor que podemos fazer, diante dessas agressões, é tomar aquela mesma atitude dos cristãos primitivos, que foram muito mais desprezados, perseguidos, caluniados e atacados do que nós, ou seja, responder com a pregação serena e fraterna dos nossos princípios, tanto por meio de elucidações quanto do exemplo das obras. Agora mesmo, com a Semana do Livro Espírita, que se encerrou ontem, o Clube dos Jornalistas deu a mais completa e bela resposta a todas essas agressões, difundindo a doutrina através da palavra e dos livros, sem a mais leve agressão, a mais ligeira ofensa a qualquer religião ou qualquer pessoa. A violência, como dizia Mahatma Gandhi, é a arma dos que não têm razão. Quem está com a verdade não precisa da violência, porque a verdade é a maior força do mundo e se impõe por si mesma. Durante toda a Semana do Livro Espírita, ninguém ouviu uma palestra contra esta ou aquela religião, ninguém viu um boletim ofensivo aos nossos irmãos de outras crenças. Houve mesmo quem nos perguntasse, mas vocês não usaram a tribuna para responder aos ataques que lhes fazem. Era uma pessoa sem religião, que acompanhava a semana por curiosidade. Como não? Foi a nossa resposta, expondo os nossos princípios, não estamos reagindo da melhor maneira possível. Se estamos convictos da verdade, por que havemos de temer a mentira? Se compreendemos o princípio supremo da paternidade universal de Deus, que implica naturalmente a fraternidade universal dos seus filhos, por que havemos de aceitar o desafio dos divisionismos sectários, que tantas vezes já ensanguentaram o mundo? Tenhamos confiança em nós mesmos, em nossas convicções, em nossa doutrina e, sobretudo, na verdade que nos ilumina. À maneira dos cristãos primitivos, considerados bruxos, sanguinários, necromantes, e que, entretanto, continuavam serenos no caminho da realização evangélica, avancemos tranquilamente na senda luminosa que se abre ante os nossos olhos. Obedeçamos ao Cristo, orando pelos que nos perseguem e caluniam, e oferecendo a todos as divinas verdades que iluminam as nossas almas, neste mundo de sombras e incompreensões. 24. A lei como pedagogo. Pede-nos um leitor melhor esclarecimento sobre a frase de Paulo, em sua epístola aos Gálatas: a lei era o nosso pedagogo para nos conduzir a Cristo. E pergunta se a substituição das práticas judaicas pelas práticas do culto cristão é suficiente, à luz do Espiritismo, para explicar essa frase. Respondemos pela negativa. A frase de Paulo tem um sentido muito mais profundo que o da simples substituição formalista. Para entender esse sentido, é necessário que primeiro aceitemos a superação do formalismo religioso pelo ensino espiritual do Cristo. É evidente que o próprio Paulo, apesar de aparecer, através de suas cartas e da história apostólica, na posição de espírito esclarecido a respeito da mensagem cristã, ainda se mostra coagido pelas circunstâncias do tempo. Vemo-lo falar da liberdade em Cristo, mas ao mesmo tempo procurar substituir formalismos judeus e pagãos por novas formalidades. Isso é compreensível, e nem mesmo poderia ser de outra maneira, pois sabemos que a evolução espiritual, como a material, não se faz por saltos, mas através de fases sucessivas, num processo de desenvolvimento. Jesus foi o primeiro a ensinar essa verdade, que aparece bem clara na parábola do semeador e se confirma decisivamente na promessa do Consolador. Paulo, criado no formalismo judaico, aprendeu a repudiar esse formalismo, bem como o pagão, por entender que o Cristo os considerava vazios. Não obstante, ainda não está apto a compreender a mensagem do Cristo na sua essência de libertação espiritual, de superação do formalismo em geral. Por isso, no mesmo texto em que fala da lei como pedagogo, refere-se também ao batismo da água. Como ensina o professor Maurice Gogel, deão da Faculdade de Teologia Protestante de Paris, esse formalismo judaico, adotado pelos cristãos através dos discípulos de João,
ainda parece necessário ao espírito de Paulo, para distinguir os cristãos dos judeus e dos pagãos. Mas o Espiritismo demonstra, não com as palavras de Paulo, e sim com as do próprio Cristo, nos vários momentos em que repeliu os formalismos judaicos, que a libertação espiritual em Cristo não pode estar sujeita a processos formais. Substituir a circuncisão pelo batismo seria trocar uma coisa por outra. Nada se modificava na essência, mas apenas na forma. Substituir os sacrifícios de animais por uma forma ritual, ou pela ideia da redenção pelo sangue de Cristo, não seria também mais que uma troca de formalidades. Da mesma maneira, substituir as restrições alimentares dos judeus por certas restrições novas não seria nenhuma espécie de libertação espiritual. O próprio Paulo percebe e declara isso, advertindo, por exemplo, pois toda a lei se resume em um só preceito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14. As palavras de Paulo, a lei era nosso pedagogo para nos conduzir a Cristo, encerram, assim, uma verdade que transcende a simples substituição formalística. O pedagogo era aquele que conduzia as crianças à escola, entre os gregos, e velava pela sua conduta. René Albert ensina, em sua História da Pedagogia, até os 5 ou 7 anos, a criança fica nas mãos das mulheres. Em seguida, confiada a um pedagogo, encarregado, não de instruí-la, mas de acompanhá-la à escola do gramático, do citarista, à palestra, e de velar pela sua conduta. Vemos assim o papel formal da lei, conduzir os homens a Cristo, como o pedagogo conduzia as crianças à escola, velando por elas. Ora, a lei se constituía dos formalismos da Igreja judaica. Uma vez chegando a Cristo, o homem se liberta da lei, portanto, dos formalismos, que só tiveram uma função orientadora para o seu espírito quando este não estava suficientemente maduro para compreender a espiritualidade. Paulo esclarece bem o seu pensamento, nesse sentido. A função da lei era de simples condutora. A mensagem do Cristo era essencial e não formal. Cristo pregava o amor a todos os homens, ao judeu e ao samaritano. Paulo acentua: não pode haver judeu nem grego, não pode haver escravo nem livre, não pode haver homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A ênfase da libertação espiritual, superando todas as barreiras convencionais e todos os formalismos, está bem patente neste trecho. E é nesse sentido que o Espiritismo entendeu a frase de Paulo, embora admita que os outros a interpretem de maneira diversa. Para o Espiritismo, o sentido verdadeiro e profundo é esse: os formalismos só servem como pedagogo, numa fase da evolução espiritual. 25. Cristãos e filósofos. O problema das relações entre filosofia e religião agitou o recente Congresso Brasileiro de Filosofia, reunido em São Paulo. Uma das teses apresentadas concluía pela impossibilidade de solução do problema, uma vez que a religião não admite o conhecimento apenas por via racional, mas também pela revelação espiritual ou pela fé. É evidente que faltou no Congresso uma colocação espírita do problema. Porque o velho problema das relações entre a fé e a razão, que, segundo Bertrand Russell, foi primeiramente colocado por Pitágoras, desenvolvendo-se depois em Platão e Aristóteles, com as mais profundas repercussões na Idade Média, chegando até a nossa época. Esse velho problema encontrou a sua solução na doutrina espírita. Às vezes, algumas acusações curiosas nos são feitas, por representantes de correntes cristãs rigidamente fideístas. Há tempos, temos uma frase assim: somos cristãos e não filósofos. Depois, uma verdadeira agressão. Com este trecho, o Espiritismo faz espetaculares citações bíblicas, somente no terreno que oferece possibilidades de divagações filosóficas, e tem mesmo a coragem de falar, com ar de mofa, sobre a magia do sangue. Essas referências revelam um desprezo sagrado pela filosofia como sabedoria do mundo, e consequentemente envolvem uma censura ao interesse do espiritismo pelos problemas filosóficos. Na verdade, só temos a lamentar que em certos círculos cristãos ainda persista esse velho preconceito. A filosofia tanto pode ser mundana quanto divina.
A própria Idade Média compreendeu bem isso, elaborando a filosofia em moldes teológicos e subordinando a ela o filosofar mundano. Os evangelhos, à parte os seus episódios históricos, não são outra coisa senão a filosofia do Cristo. Divina filosofia, que Kardec soube magistralmente desentranhar dos elementos acessórios, para apresentar em sua absoluta pureza em o Evangelho segundo o Espiritismo. Os leitores poderão encontrar este assunto, melhor esclarecido, no início da introdução de Kardec a esse livro. Todo o grande esforço dos cristãos primitivos, no plano intelectual, desenvolveu-se no sentido da fusão dos evangelhos com a filosofia grega. Antes deles, já o filósofo judeu Filon, da Alexandria, tentara a fusão do Velho Testamento com essa filosofia, que aliás, tem muito mais de divina que de mundana. Os apologistas e os pais da Igreja são exemplos vivos desse esforço de conciliação. Santo Agostinho representa a culminância patrística desse esforço, com a sua cristianização do platonismo. Por toda a Idade Média, vamos ter a incessante elaboração de uma filosofia cristã com base em Platão e Aristóteles, resultando na formulação tomista de Tomás de Aquino, de base aristotélica. A própria Reforma, da qual se originaram as igrejas protestantes, não é mais que um movimento filosófico, em seus fundamentos doutrinários. O Espiritismo não pode, pois, alimentar preconceitos culturais contra a filosofia ou contra a ciência. Os espíritas não fazem citações bíblicas somente neste ou naquele terreno, mas em todos os momentos em que essas citações possam reforçar os pontos doutrinários do Espiritismo. E é justo que examinem e exponham esses pontos à luz da razão, e não somente da fé, seguindo a própria tradição cristã. A divergência entre razão e fé, que ainda parece insuperável para os não espíritas, não existe no Espiritismo, onde a fé deve ser iluminada pela razão. Os espíritas não podem crer por crer, ou ser levados apenas pelo sentimento. Devem conjugar sentimento e pensamento, pois a verdadeira fé se torna impossível ou simplesmente fanática, se não se apoiar no conhecimento. Eu não creio. Eu sei. Essa frase do escritor inglês Denis Bradley, que se tornou espírita, define a exata posição dos espíritas em matéria de religião. Diante do que ficou dito, parece estar demonstrado que a frase, somos cristãos e não filósofos, só pode ser entendida no sentido de fideísmo antirracional, que o Espiritismo considera enraizado nas fases primitivas do conhecimento. Ao longo de toda a história cristã, os cristãos que defenderam e propagaram o cristianismo no mundo civilizado foram também filósofos. E nem poderia ser de outra maneira. A crença pela crença é indefensável, tanto pode ser cristão como budista ou shintoísta. Somente a crença esclarecida, justificada, comprovada pela razão, pode impor-se aos homens que pensam. No Espiritismo, a religião se firma ao mesmo tempo nas bases da ciência e da filosofia. 26. Espiritismo e cultura. Comentando o papel do catolicismo e do protestantismo no desenvolvimento cultural do país, em seu livro A Cultura Brasileira, agora reeditado pela Melhoramentos num volume único, de grande formato, diz o professor Fernando de Azevedo. Enquanto o seu poder de radiação se enriquece e se renova nas fontes de cultura e tende cada vez mais a apoiar-se em centros de atividades culturais, a expansão do espiritismo, em que se embriaga o misticismo devoto, iniciada no seio das classes mais baixas e incultas, tem as suas origens na ingenuidade e ignorância do público e na atração que por toda parte exercem as iniciações misteriosas, os fenômenos tidos como sobrenaturais e as comunicações, por meio da mediunidade, entre o mundo visível e invisível, entre vivos e mortos. O seguir, afirma o ilustre mestre, a própria expansão do espiritismo entre gente de baixa mentalidade, movimento muito maior, aliás, do que pode parecer ao primeiro exame, é a prova evidente de que o espiritismo, Modern Spiritualism, 1842, não passou ainda para a fase propriamente científica e guarda pelo geral o caráter de uma seita religiosa, com seus médiuns e experiências, em sessões à meia luz em que, ao lado de visões e alucinações, poderão produzir-se fatos obscuros e desconhecidos.
Após afirmações tão peremptórias sobre a natureza primitivista do movimento espírita brasileiro, faz o mestre algumas digressões sobre a posição da ciência em face dos fenômenos espíritas, e conclui que o espiritismo, apesar de sua grande expansão, não tem qualquer influência no domínio cultural. Fato sem dúvida dos mais curiosos, que o mestre deixou sem maior exame, esse do desenvolvimento de um sistema de ideias, de uma forma da concepção do mundo e da vida, com mais de 4 milhões de adeptos, na época, dados oficiais de 1930, não exercer nenhuma influência cultural no país. O próprio conceito de cultura, exposto pelo autor em capítulo anterior, torna-se de difícil compreensão, diante dessa afirmativa. Passemos, porém, a outros aspectos do problema, já que nesse terreno a discussão teria de ser extensa e minuciosa. A Cultura Brasileira é um livro sincero e honesto, que procura oferecer ao público um panorama verdadeiro do nosso desenvolvimento cultural. No tocante ao espiritismo, entretanto, apresenta graves falhas e comprometedoras lacunas. As falhas são de interpretação, as lacunas de informação. Umas e outras compreensíveis, num erudito de formação católica. Não queremos corrigir o professor ilustre, mas cumpre-nos o dever de oferecer, aos leitores espíritas, alguns dados que restabeleçam o quadro da paisagem espírita em seus legítimos contornos, nesse painel da vida cultural brasileira. Devemos notar, inicialmente, que o professor Fernando de Azevedo faz a mesma mistura entre espiritismo e feticismo, que já apontamos nos nossos autores de sociologia. Ao se referir às classes mais baixas e incultas e às iniciações misteriosas, sua confusão de espiritismo com sincretismo religioso afrocatólico é evidente. Embora fazendo uma tímida referência, entre parênteses, ao moderno espiritualismo americano, o autor ignora por completo o fato capital do aparecimento da doutrina espírita na França, com bases científicas e estrutura filosófica, em meados do século XIX. Consequentemente, ignora também que os primeiros núcleos espíritas surgiram no Brasil entre as classes elevadas e cultas, no Rio de Janeiro, graças aos livros doutrinários importados da França. O movimento espírita se iniciou, pois, no Brasil, de maneira irremissivelmente cultural. Antes de tudo, decorria do trato de intelectuais com uma língua estrangeira. E não provém de uma fonte estranha, mas da fonte principal da cultura brasileira, que é a cultura francesa. O general Ayrton Quadros, por exemplo, foi um dos primeiros tradutores de obras espíritas e autor da primeira história dos povos da antiguidade, sob o ponto de vista espírita, que se publicou no Brasil, isso em 1882, edição da tipografia da Escola de Serafim José Alves, do Rio de Janeiro. O general era bacharel em ciências físicas e matemáticas e pertencia ao Estado-Maior do Exército. Nas suas águas vem Bezerra de Menezes, o ilustre médico e político, autor de A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, o professor Guilom Ribeiro, assessor de Rui Barbosa no Senado, elogiado por este como revisor de seus discursos, e assim por diante. Somente depois de instalada a Federação Espírita Brasileira é que o espiritismo se propaga com maior intensidade, graças ao trabalho altamente cultural dessa casa máter do movimento brasileiro, que difunde as obras fundamentais da codificação kardecista e as obras paralelas surgidas na Europa. Hoje, o espiritismo se afirma, principalmente, como um movimento cultural, através da divulgação de uma bibliografia imensa, de uma vasta rede de jornais e revistas doutrinárias, de instituições de cultura, escolas e hospitais. Basta lembrar a existência, no Rio de Janeiro, além da Federação, do Instituto de Cultura Espírita no Brasil, da Cruzada dos Militares Espíritas, da Sociedade de Medicina e Espiritismo e, em São Paulo, da Federação Espírita do Estado, do Clube dos Jornalistas Espíritas, da Sociedade de Estudos Espíritas, do Instituto Espírita de Educação. No interior, poderíamos citar a existência de instituições como o Educandário Bezerra de Menezes, de Marília, cujo prédio próprio permitiu a criação da Faculdade de Filosofia daquela cidade, do Ginásio Pestalozzi, de Franca, do Instituto Humberto de Campos,
de Campinas, e por aí afora. Recentemente, reuniu-se em São Paulo o 2 Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, e no próximo ano se reunirá em Belo Horizonte o 3 Congresso. Uma concentração de professores espíritas do Estado realizou-se ainda há poucos meses. Tudo isso parece demonstrar que o movimento espírita não merece a classificação que lhe deu o professor Fernando de Azevedo em sua obra sobre a cultura brasileira. Somente o clima mental de prevenção contra o espiritismo, o predomínio do preconceito religioso, além do preconceito cultural, poderia ter levado o ilustre autor de A Cultura Brasileira a cometer a injustiça que marca o seu livro. Não era, porém, de maneira menos injusta, que gregos e romanos ilustres se referiam ao cristianismo nascente, considerado simples religião de escravos. E isso na antevéspera da profunda transformação que o movimento Galileu imprimiria à história. Consolemo-nos com esse luminoso antecedente. Terceira parte. Religião. 27. O impacto espírita. A tese das três revelações, colocada e definida pelo Espiritismo, implica certos problemas que, em geral, não são bem compreendidos. Há quem pergunte, por exemplo, antes de revelação, a mosaica, Deus não havia revelado nada aos homens? É claro que sim. O Espiritismo ensina que o processo da revelação é contínuo, incessante, realizando-se através da mediunidade. Mas acontece que a revelação de Moisés assinalou o primeiro momento decisivo da espiritualização do mundo. Foi o marco histórico da concepção monoteísta. Com Moisés, e consequentemente com a Bíblia, codificação de revelação, os homens aprenderam a substituir os deuses formais do passado pelo Deus verdadeiro e único, em espírito e verdade. E aprenderam também que Deus é a providência, criou o mundo e o dirige, conduzindo os homens através da história. Até Moisés, o mundo é politeísta e mágico. O pensamento humano não é histórico, mas mitológico. Com a revelação surge o monoteísmo e o historicismo. Essa razão de a chamarmos primeira, pois é decisiva quanto à modificação dos rumos humanos, em direção a um futuro de constante progresso. O monoteísmo unificará, daí por diante, o sentimento e a vontade, e o historicismo dirigirá a razão. Não se trata mais de revelações parciais, de ensaios preliminares, mas de uma revelação que abra as portas da universalidade, da compreensão total do universo e da vida. Com essa revelação inicia-se aquilo que hoje chamamos de civilização cristã do Ocidente. No Oriente continuarão ainda a desenvolver-se as revelações parciais e locais, até que o impacto do pensamento ocidental comece a modificar o panorama de suas velhas concepções. O desenvolvimento natural da primeira revelação é o aparecimento do Cristo. Sua mensagem é codificada nos Evangelhos, seguidos dos demais livros que, com aqueles, formam o Novo Testamento. Ao monoteísmo e ao historicismo, a revelação adiciona o ingrediente moral da salvação. A concepção do Deus único e espiritual, e do desenvolvimento histórico do mundo, dirigido pela providência, enriquece-se com um elemento novo, o finalismo. Deus fez o mundo e o dirige com uma finalidade definida. O dogma bíblico da queda revela o seu sentido, que a alegoria ocultava. O homem surgiu, na terra, simples e ignorante, para adquirir por si mesmo a complexidade moral e a sabedoria espiritual, tornando-se digno do Criador. Esse finalismo traz em si mesmo o impulso do universalismo. Deus não é apenas o Criador, mas é principalmente o Pai. Nunca essa palavra havia tido tão amplo sentido. Nos Evangelhos, Deus é Pai. Em consequência, todas as criaturas são irmãs. Claro que uma revolução tão profunda não poderia realizar-se em um dia, nem mesmo em um século ou um milênio. A mensagem cristã, que completava a mosaica, teria de penetrar o mundo como a água da chuva penetra o chão, misturando-se a ele e às suas impurezas. Primeiro, haveria o barro. E desse barro, dessa mistura do politeísmo com o monoteísmo, do mito com a história, do acaso com o finalismo, do acidental com a providência, do incerto com a salvação, certeza da fé, surgiria um novo homem, feito à imagem e semelhança do novo Deus.
mas um homem ainda incompleto, em fase de modelagem. Por isso Jesus anunciou uma nova revelação, que ainda viria, depois que ele fosse para o Pai, formulando a promessa do Consolador, no Evangelho de João. Somente decorridos quase 2 milênios, amassado esse barro de terra e luz, de elementos humanos e divinos, podia então surgir a revelação. E o que trouxe ela? Um novo ingrediente, para misturar os anteriores, completando a fórmula divina, humanismo. Essa palavra, interpretada sem sentido espiritual, resume a concepção espírita do universo. A paternidade universal de Deus deixa de ser uma formulação teórica, para tornar-se prática. A fraternidade universal não decorre mais de um princípio abstrato. A reencarnação justifica o mandamento do amor do próximo, no plano imediato da vida física. A lei de causa e efeito mostra a unidade fundamental do cosmos. O túmulo vazio dos relatos evangélicos adquire um sentido simbólico, pois a morte é substituída pela ressurreição, e essa se despoja do aspecto mítico do passado, para apresentar-se com um sentido histórico, na sucessão temporal imediata das formas vitais. Por outro lado, a concepção monista do universo abre as portas à compreensão do processo de intercâmbio espiritual. Desaparece a barreira que separava o plano espiritual do plano material. Homens e espíritos podem confabular, permutar experiências conscientemente, marchar de mãos dadas rumo à perfeição espiritual, que é o objetivo comum. É evidente que todos esses ingredientes reunidos pelas revelações sucessivas sempre existiram no mundo. Mas somente com elas, e graças a elas, puderam juntar-se numa forma vital e, portanto, dinâmica, eficiente, constituindo aquilo que Dilthey chamaria a consciência metafísica do Ocidente. No desenrolar histórico das 3 revelações, esses ingredientes passaram de potência a ato, para usarmos a linguagem aristotélica. E assim chegamos ao momento em que esses elementos entram em ação efetiva no mundo, para transformá-lo. A revelação, ao Espiritismo, coube a função de completar o sistema, dar-lhe a demão final e dinamizá-lo na prática. Esse gigantesco trabalho ainda não está realizado, mas desenvolve-se de maneira auspiciosa. O mundo inteiro está sofrendo o impacto do Espiritismo, no século XX, como no século I sofreu o impacto do cristianismo. 28. Desenvolvimento espiritual. Não podemos entender o problema religioso, fora da perspectiva histórica. Falar em verdades eternas, instituições divinas, revelações supremas, às quais teríamos de submeter-nos, como um rebanho ao pastor, é simplesmente fugir ao esclarecimento do assunto. A mística das revelações constitui um período histórico necessário, nas fases primárias do desenvolvimento humano. Com o decorrer do tempo, esse período foi superado. O homem tornou-se capaz de pensar de maneira aguda e produtiva, de criticar suas concepções anteriores e de criar meios de investigação dos mistérios da vida e do mundo, com sua própria inteligência. Nesse momento, compreendeu a relatividade das antigas verdades absolutas. O Espiritismo se caracteriza, em face das religiões atuais, por essa posição racional, quanto ao problema religioso. As pessoas que não conhecem o Espiritismo, em geral o confundem com simples formas de sincretismo religioso ou de superstições primitivas. Pensam que Espiritismo é evocação de espíritos, magia, feitiçaria e coisas semelhantes. Assim, ao lerem o que acabamos de escrever, pensam que estamos sofismando. Aconselhamos essas pessoas a consultarem as obras básicas da doutrina, em especial o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, para verem que estamos com a razão. As religiões antigas, anteriores ao cristianismo, apresentavam-se como revelações divinas, feitas pelos deuses mitológicos. A religião judaica, da qual nasceu a cristã, era a revelação de Jeová ao povo eleito. O cristianismo apareceu de maneira diferente, como uma religião didática, ensinada por um homem. A revelação divina se tornava humana. Mas a imaginação do tempo, apegada ao maravilhoso, em breve rejeitou essa modificação. Jesus foi devolvido do plano histórico ao mitológico e transformado em Deus. O cristianismo absorveu, então,
A mística e a magia das revelações divinas do passado, confundindo-se com elas, tornou-se uma religião revelada, como as outras, e adquiriu o mesmo poder de coação, impondo-se aos homens pelo prestígio do mistério. Mas o próprio Cristo já havia previsto esse fato e anunciou a ressurreição de seus princípios, para quando a mente humana atingisse a maturidade. É o que vemos no Evangelho de João, com o anúncio do Consolador. Quase 2000 anos correram sobre as palavras de Jesus, mas um momento de maturidade chegou. Nos séculos 17 e 18 vemos acentuar-se o processo de maturação mental da humanidade, e no século 19 encontramos o homem numa fase de plena libertação espiritual. É então que aparece o Espiritismo. Não como revelação divina, no sentido das religiões antigas, mas como um vasto processo de descoberta do espírito. Kardec apresenta, em O Evangelho segundo o Espiritismo, como três revelação, mas esclarece o sentido novo dessa revelação. Nada mais claro do que a explicação de Kardec, em A Gênese, sobre a natureza do Espiritismo. Revelar, diz ele, é mostrar alguma coisa que estava oculta. Nesse sentido, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, revelação divina e revelação humana. Divina, quando os espíritos, por suas manifestações, revelam aos homens a natureza do mundo espiritual. Humana, quando os homens, por suas investigações, penetram os segredos desse mundo. A revelação espírita não é, portanto, absoluta, imposta aos homens pelos deuses ou por Deus. É o resultado de uma conjugação de esforços. Os espíritos, homens desencarnados, e os homens, espíritos encarnados, dão-se as mãos para descobrirem a verdade espiritual, no plano natural e não do mistério. Há duas formas de revelação, diz Kardec, a divina e a científica. As religiões antigas aceitavam a primeira e nela se baseavam. Daí seu caráter absolutista, sua arrogância na imposição de princípios indiscutíveis. O Espiritismo aceita a segunda e nela se baseia. Daí seu caráter científico. Os espíritos ajudam os homens a penetrarem os segredos do mundo espiritual. Não são mestres superiores e infalíveis, mas colaboradores. Não possuem a sabedoria suprema dos deuses, mas a relativa, das criaturas. A revelação divina se humaniza de novo no Espiritismo, despojando-se dos elementos místicos e mágicos do passado. Os princípios racionais, ensinados por Jesus, ressurgem no momento exato da maturidade mental da humanidade. A profecia do Mestre se cumpre, não de maneira milagrosa, mas dentro do processo histórico, como uma antevisão do desenvolvimento evolutivo da espécie. As verdades eternas, as instituições divinas e as revelações supremas, que antes exerciam seu domínio mágico sobre os homens, perdem o velho prestígio. O homem, liberto do temor do mistério e do temor dos deuses, aprende a conquistar por si mesmo o conhecimento das coisas espirituais, como conquistou das coisas materiais. Dentro da relatividade de sua natureza, aprende que as verdades eternas lhe são ainda inacessíveis. Aprende, sobretudo, que antes de conhecer o absoluto, terá de evoluir no relativo. A religião volta a adquirir, assim, o caráter didático do ensino de Jesus. Não é mais um plano de salvação imediata, mas uma escola de salvação progressiva. É por isso que o Espiritismo não se proclama como religião única, fora da qual não haverá salvação. Essencialmente evolucionista, ele nos mostra a religião como um processo de desenvolvimento espiritual do homem. Nas fases primitivas, a religião se traduzia em mistério e magia. Nas fases posteriores da evolução humana, ela se traduz em compreensão espiritual. Os mistérios, as fórmulas sacramentais, a consagração de objetos, os ritos, são apenas instrumentos primários do desenvolvimento espiritual. Mas chega um momento em que o homem se liberta de tudo isso, para atingir aquilo que Jesus chamava, adorar a Deus em espírito e verdade. 29. Moral e religião. Numerosas vezes temos assinalado o sentido profundamente religioso de O Livro dos Espíritos. Há estudiosos, entretanto, que não percebem esse sentido,
preferindo encarar a obra fundamental da doutrina como simplesmente filosófica. Por isso, fazendo coro com os adversários do espiritismo, inadvertidamente, chegam a negar o seu aspecto religioso. Dessa falsa posição resultam lamentáveis confusões, tanto entre adeptos pouco inteirados do assunto, quanto entre leigos que se interessam pela doutrina. Emmanuel definiu o espiritismo, na obra O Consolador, como sendo um triângulo de forças espirituais. A base desse triângulo, que se assenta na Terra, tem como ângulos a ciência e a filosofia. O vértice, que se volta para o céu, é a religião. Essa imagem corresponde exatamente à definição de Kardec, em O que é o Espiritismo, quando o codificador afirma que o Espiritismo é ao mesmo tempo ciência e filosofia, de consequências morais. O fato de Kardec não haver mencionado a palavra religião faz com que alguns estudiosos rejeitem a semelhança que apontamos. Convém lembrar, porém, que Kardec era discípulo de Pestalozzi, cuja doutrina pedagógica só admitia a religião como moral. Para o grande mestre de Verdun, a religião se manifestava através de 3 fases. Havia a religião animal, a religião social e a religião moral. Somente esta última, depurada de todos os convencionalismos sociais, e por isso mesmo traduzindo-se por moralidade pura, no mais alto sentido da palavra, era digna de figurar em sua doutrina pedagógica. Além disso, é preciso convir que Kardec, ao formular a sua definição, já havia recebido as instruções do Espírito da Verdade, que lhe anunciava o restabelecimento do cristianismo primitivo. Ora, esse cristianismo puro havia sido deturpado pelas influências daquilo que Pestalozzi chamava religião social, e que Bergson definiria, em nossos dias, como religião estática. Mas a religião social era a única forma de religião admitida na época. Fiel aos princípios da filosofia pedagógica em que formara o seu espírito, fiel aos ensinos espirituais recebidos e fiel, ainda, ao ensino de Jesus nos evangelhos. Vejais a passagem da mulher samaritana. Kardec substituiu a palavra religião, que poderia provocar confusões, pela palavra moral, que livrava o espiritismo de qualquer interpretação dogmática e infiltração ritual. Se estas razões de ordem histórica e, portanto, concretas não bastassem, teríamos ainda a própria declaração de Kardec a respeito, no seu derradeiro discurso. E teríamos também a sua definição religiosa em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não se precisa de tanto, para compreender o sentido religioso do Espiritismo. Basta a análise do próprio texto de O Livro dos Espíritos, que começa pela definição de Deus, aponta Jesus como modelo humano e termina tratando das leis morais, da lei religiosa de adoração e das penas e gozos futuros. Negar que tudo isto seja religião é a mesma coisa que negar a existência da luz solar. Por tudo isso, alegra-nos a publicação do livro de Emmanuel, Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier. O luminoso guia espiritual não vem apresentar-nos, nesse pequeno grande livro, nenhuma doutrina pessoal, mas apenas uma tentativa de aprofundamento espiritual do aspecto religioso de O Livro dos Espíritos. À maneira do que fez com os evangelhos, em tantas mensagens esclarecedoras, Emmanuel comenta questões da obra básica da doutrina, penetrando-lhes o sentido espiritual. Este pequeno grande livro é, portanto, um convite, como diz o autor, no prefácio, ao estudo mais aprofundado da religião em espírito e verdade que a obra básica nos oferece. Emmanuel declara esperar a colaboração dos companheiros de tarefa. Essa colaboração só pode ser dada por aqueles que forem capazes de se dedicar ao estudo da obra básica, penetrando-lhe a essência redentora. Kardec acentuava que o espiritismo não é uma questão de forma, mas de fundo. O problema da religião espírita insere-se exatamente nessa definição do codificador. Tratando-se de uma religião em espírito e verdade, segundo a definição de Jesus, no episódio da mulher samaritana, de uma religião moral, segundo Pestalozzi, de uma religião dinâmica, liberta de formalismo, de acordo com a definição bergsoniana, ou de moralidade pura, segundo o próprio Kardec, a religião espírita não pode ser encarada de maneira formal, mas substancial.
Quando colocamos de lado a letra que mata, para penetrar o espírito que vivifica, tudo se esclarece. 30. Sincretismo religioso. O surto, realmente notável, de propagação da Umbanda em nosso país, nos últimos anos, provocou numerosas confusões a respeito do espiritismo. Os adversários da doutrina aproveitaram a oportunidade para acentuar e ampliar essas confusões. Por outro lado, nos próprios meios espíritas, muitos confrades deixaram-se envolver. Houve mesmo um momento em que instituições doutrinárias respeitáveis não foram capazes de resistir à onda confusionista. De tudo isso, resultou que ainda agora, nos meios doutrinários, há quem pergunte se Umbanda é ou não é espiritismo. Desde o início das confusões tratamos do assunto, procurando esclarecê-lo à luz dos princípios doutrinários, dos estudos sociológicos e dos dados históricos. Entendemos haver demonstrado, sobeja e rigorosamente, que não há possibilidade de confusões a respeito e que estas decorrem, fatalmente, de ausência de conhecimento. Somente os que não conhecem o espiritismo, não sabem o que é a doutrina espírita e não possuem noções dos trabalhos de investigação sociológica realizados no país e no estrangeiro, a respeito dos sincretismos religiosos afrocatólicos, podem ficar confusos ante o fenômeno de propagação da Umbanda entre nós. Que nos perdoem as pessoas ilustres, algumas de projeção no meio espírita, levadas na onda de confusões. O simples fato de se terem deixado envolver demonstra que, indiscutivelmente, não estavam seguras no terreno doutrinário. Um sólido conhecimento espírita não permite a mais leve discrepância nesse sentido. Porque o espiritismo é uma doutrina espiritual de bases científicas, de estrutura filosófica bem definida e de consequências morais ou religiosas enquadradas nas exigências da razão. Uma doutrina, portanto, que não comporta superstições, resíduos do irracionalismo primitivo ou apegos místicos a fórmulas rituais e sacramentais. Do ponto de vista doutrinário, é simples absurdo, verdadeira aberração, dizer que Umbanda é espiritismo. Se, por outro lado, encaramos o problema do ponto de vista histórico, a confusão se torna impossível, pois os dados históricos nos mostram que o espiritismo é uma doutrina recente, formulada na França em meados do século XIX, que só se transplantou para o Brasil nos fins daquele século, enquanto a Umbanda é uma forma de religião primitiva dos negros africanos, que veio ao Brasil com o tráfico negreiro. Nada menos de 3 séculos separam as primeiras manifestações de Umbanda em nosso país, do aparecimento dos primeiros núcleos espíritas. Do ponto de vista sociológico, os estudos de Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Edson Carneiro, Gilberto Freire e outros, documentam poderosamente a origem afro-católica da Umbanda. Recentemente, a CIA, editora nacional, publicou, como volume 280 da 5ª série de sua famosa coleção brasiliana, um estudo atualizado do professor Valdemar Valente, catedrático de Antropologia e Etnologia na Universidade do Recife e na Universidade Católica de Pernambuco, intitulado Sincretismo Religioso Afro-Brasileiro, com prefácio do professor Amaro Quintas. Trata-se de volume relativamente pequeno, de 164 páginas de texto, seguido de bibliografia valiosa e numerosas ilustrações. Apesar de fazer ainda certa confusão entre espiritismo e formas fetichistas de religiões africanas e indígenas, confusão muito comum entre os eruditos que não conhecem espiritismo, o livrinho do professor Valdemar Valente, escrito em linguagem popular, esclarece bem o problema da origem e natureza do Umbanda. Na bibliografia espírita temos o importante trabalho de Alfredo de Alcântara, Umbanda em Julgamento, e o de Deolindo Amorim, Africanismo e Espiritismo, que são bastante elucidativos. Há pouco, a Federação Espírita do Paraná lançou um opúsculo de Deolindo Amorim, O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, em que aparece um confronto esclarecedor entre Umbanda e Espiritismo. Nesses livros, de orientação doutrinária, o leitor encontra maiores elucidações quanto às diferenças de uma e outra doutrina. Aliás,
A doutrina umbandista está ainda em fase de elaboração e reproduz em nossos dias o esforço medieval de construção das doutrinas cristãs tradicionais, a luta para racionalizar o dogma ou adaptar sistemas racionais ao misticismo primitivo. Há, pois, um aspecto curioso na Umbanda, que ainda não foi estudado. Ela aparece como uma fase de medievalismo psíquico, um período de passagem de largas camadas populares do animismo e do fetichismo para as formas racionalizadas do sentimento religioso. O Espiritismo, pelo contrário, oferece-nos a última fase do desenvolvimento desse sentimento, que aparece despido de formas imaginárias, de resíduos supersticiosos ou fetichistas, de sistemas rituais, litúrgicos, sacramentais e até mesmo de organização sacerdotal. O espiritismo supera o medieval e o moderno, abrindo perspectivas para o futuro. A religião que dele resulta nada tem a ver com os rituais de Umbanda e muito menos com a assimilação de todo o formalismo católico pelo fetichismo africano. Quanto ao fato de haver médiuns na Umbanda, é preciso compreender que a mediunidade não é uma invenção espírita. Médiuns sempre existiram, em todos os povos e em todas as épocas. Eram médiuns os sacerdotes dos oráculos, as pitonisas, os profetas, como são os xamãs e os pajés dos povos selvagens ou semi-selvagens atuais. Espiritismo não é mediunismo. A mediunidade é uma condição da natureza humana, que permite o intercâmbio de vivos e mortos, ou de encarnados e desencarnados, ou ainda dos homens com os espíritos. O Espiritismo estuda essa condição e procura discipliná-la, para esclarecer, dentro da razão e através de métodos experimentais, o problema da sobrevivência humana e do destino do homem após a morte. 31. Mediunidade bíblica. Espiritismo não é evocação de mortos. Não é magia. Não é macumba nem umbanda. As pessoas que conhecem a história do pensamento moderno sabem que o Espiritismo é uma doutrina religiosa, de bases científicas e filosóficas, elaborada em Paris, em meados do século XIX, por um ilustre pedagogo francês. Encontra-se nas livrarias o livrinho Espiritismo, de Yvonne Castellan, tradução da coleção Quissagé, publicada pela Difusão Europeia do Livro em sua coleção Saber Atual. Pequeno volume de vulgarização cultural, que poderá esclarecer os que ainda confundem esse problema. Note-se que Yvonne Castellan não é espírita. O tradutor brasileiro do livro é católico. A editora também não é espírita. Não se trata de obra de propaganda doutrinária, mas de simples divulgação cultural, como toda a coleção Quissagé. Na França há e sua similar no Brasil, a Saber Atual. Os católicos, portanto, não devem estar proibidos de ler esse livro. Justamente por não ser espírita, a autora comete vários enganos, mas, no geral, faz um trabalho sincero, procurando acertar. Pelo menos confirma o que estamos dizendo, que o Espiritismo é uma doutrina moderna, apoiada em fatos, investigações científicas e estruturada com precisão lógica. Encontra-se também nas livrarias o grande livro de Conan Doyle, História do Espiritismo, traduzido por Júlio Abreu Filho e publicado pela editora Pensamento. Conan Doyle era espírita, mas sua imparcialidade foi louvada por toda a imprensa inglesa. E o livro de Kardec, do próprio codificador da doutrina, intitulado O que é o Espiritismo, também é facilmente encontrado nas livrarias, em boas traduções portuguesas. Além disso, toda a coleção das obras fundamentais do Espiritismo está traduzida e editada em nossa língua. Só desconhecem, pois, o Espiritismo os que não querem conhecê-lo ou os que fingem confundi-lo com outras coisas. Por outro lado, o Espiritismo não é condenado pela Bíblia. Muito pelo contrário, encontra vigoroso apoio nos textos bíblicos. Ainda há pouco, a editorial Victor Hugo, de Buenos Aires, publicou uma tradução castelhana do livro de Steck, O Espiritismo na Bíblia. Entre os vários trabalhos brasileiros a respeito, podemos citar o livro do professor Romeu Amaral Camargo, de cá e de lá, que apresenta o Espiritismo no Velho e no Novo Testamento. Repetir, pois, que essa doutrina é condenada na Bíblia, é simplesmente fechar os olhos às demonstrações contrárias, que são vigorosas, como veremos a seguir.
Os espíritos não evocam os mortos. O que fazem é apenas atender aos espíritos, através de médiuns. E outra coisa, espíritos e médiuns sempre existiram no mundo. Não foi o espiritismo que os criou. Limitou-se apenas a constatar a existência de ambos, a tirar desse fato as conclusões necessárias